Bom, primeiramente, boa tarde, professora. Meu nome é Felipe Vieira Lopes, da turma L2 de Fisiologia Vegetal. E para a realização da segunda parte da prova, eu fiquei de fazer uma pesquisa, né, falar sobre quais e como os metabólitos secundários eles podem ser utilizados como mecanismo de defesa das plantas. Então, eu vou começar falando sobre os metabólitos secundários, né? Eles são compostos naturais que são produzidos em plantas e eles são divididos em algumas principais classes que os compõem, sendo elas os terpenoides, os compostos fenólicos e compostos nitrogenados. Começando aí falando sobre os terpenoides, eles são derivados da acetilcoenzima A e de intermediários da via glicolítica. Existem algumas vias biosintéticas envolvidas neles, né, que são basicamente duas, que são a rota do ácido mevalônico, que é a principal, e tem também a rota do metil fosfato, né, que é conhecida como MEP. Como exemplo de terpenoides, temos as giberelinas, né, que é um hormônio de crescimento das plantas, importante para o crescimento e desenvolvimento delas. Tem os carotenoides, ácido abscísico. Tem também aqui já relacionado à defesa das plantas, né, temos os piretroides, que eles são inseticidas naturais, né, então agem na defesa das plantas. Agora sobre os compostos fenólicos, né? Ela é uma classe bastante diversificada, mas o que eles têm em comum é que todos possuem um fenol na sua estrutura. Né? Possuem diversas rotas biosintéticas derivadas da glicose ou da rota pentose-fosfato, sendo a rota principal a do ácido chiquímico e tem também a rota do ácido malônico. Como exemplos de compostos fenólicos, né? Temos a lignina, né, que ajuda a planta com uma resistência física contra a herbivoria, ou seja, também está relacionado aí à defesa das plantas. Tem os fenilpropanoides, os flavonoides, tem os taninos também relacionados à defesa, aí, que oferece à planta proteção contra a herbivoria e também proteção contra fitopatógenos. E o último grupo que ficou faltando falar, que é a classe dos compostos nitrogenados. Então, todos eles possuem um anel heterocíclico que contém nitrogênio na estrutura, possuem diversas vias biosintéticas, né, para a síntese desses compostos nitrogenados, só que, no geral, eles são sintetizados por meio de aminoácidos. Como exemplo de rotas, tem a rota do ácido chiquímico, que ela é responsável por formar os aminoácidos aromáticos, e outros provenientes da respiração, que aí são responsáveis por formar os aminoácidos alifáticos. Como exemplo dos compostos nitrogenados, se tem a cicuta, a morfina, a cafeína, e relacionado aí ao tema da pergunta, que é a defesa das plantas, tem as lectinas, que são substâncias que as plantas elas produzem, que se ligam a carboidratos e glicoproteínas que os animais utilizam para alimentação e deixa mais difícil o processo de digestão. E aqui, ainda relacionado a esse assunto do metabolismo secundário, vou falar brevemente sobre a alelopatia, que pode ser definido como uma interferência que é causada por substâncias químicas que são elaboradas por certos organismos e que no ambiente ela pode prejudicar outros componentes. Então, falando sobre os aleloquímicos, né, eles são metabólitos secundários, sintetizados e secretados pelas plantas. No geral, se tem a produção desses metabólitos secundários em todas as partes das plantas, mas é mais comum se encontrar mais deles em ordem assim, nas folhas, depois nos caules, flores e por fim nas raízes. E quanto à forma que eles podem ser liberados por volatilização, por exsudação radicular, lixiviação ou por decomposição. Então, concluindo isso aqui, dá para ver que a alelopatia é de grande importância para a defesa das plantas, né? Um mecanismo de grande importância para a defesa das plantas. Então, vou finalizar aqui o vídeo. Muito obrigado.